São dois desejos, uma saudação que resume na maior riqueza que um ser humano pode ter. É a graça de Deus sobre sua vida e a sua gloriosa, inefável, indescritível, imarcessível e incomparável paz. A paz que só Jesus Cristo, nosso Senhor, pode nos dar. Eu gostaria de ler alguns textos aqui. Eu não pretendo fazer um estudo acurado desses textos, mas eles são muito propícios para essa noite, e um deles não estava aqui preparado por mim, mas ao ser lido aqui por Evandro, eu gostaria de fazer menção a ele mais uma vez, que eu acho que ele tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar aqui nessa noite, pensar juntos, tá? Então eu queria que mais uma vez nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e os versículos 14 e 15. E eu queria que você os lesse com bastante atenção. Ao tempo que vocês abrem a palavra do Senhor, eu queria também agradecer a Evandro, Deda, pelo convite que me foi feito. Eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com a obra do Senhor, não é? Então vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Eu queria agora que nós abríssemos em Mateus, o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Hoje eu estive numa loja que vende algum tipo de alimento, e eu estava lá com os meninos conversando. Eles me atendem muito bem geralmente quando eu vou lá, e eu disse para ele que estaria aqui hoje na igreja, e eles disseram que iam assistir. O nome desses meninos são Bruno e Eric, e eu gostaria de mandar um abraço para eles, devem estar nos assistindo. Nossos amigos, pessoas maravilhosas, dois jovens, meninos maravilhosos que sempre me atendem muito bem. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O texto diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, quem ama seu filho ou sua filha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, disse Jesus, são palavras de Jesus, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E finalizando essa parte de leituras bíblicas, eu gostaria que nós caminhássemos um pouco mais à frente e fôssemos para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler somente um versículo, o versículo de número 22, 5, 22. É um texto muito conhecido nosso, mas de uma profundidade indizível. Diz assim a palavra do Senhor, 5, 22 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Tudo isso é o fruto do Espírito. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, vamos dizer amém?
Eu quero fazer aqui, inicialmente, algumas considerações. A primeira delas é que o nosso Deus, Ele é soberano. É muito fácil, talvez, dizer isso. Mas quando nós estamos atravessando as mais terríveis dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, e alguém chega para nós e diz assim: meu irmão, fique tranquilo, porque Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Só que tudo ao nosso derredor, tudo dentro da nossa própria casa, parece estar de cabeça para baixo, com os valores deturpados, mexidos, com o respeito, o amor, o carinho e a atenção sacudidos pelos vendavais das tribulações, das provações. E às vezes não é muito fácil aceitar essa verdade quando nós estamos machucados pela dor, pela enfermidade, pelo sofrimento, pela perda e coisas afins. A segunda coisa que eu queria dizer para nós é que Deus, além de ser soberano, e isso significa que Ele está no controle de tudo, Ele está sentado no trono, que nada nem ninguém passam desapercebidos dEle. Se você está andando na estrada e seu carro fura o pneu, Deus sabe, Deus tem um propósito, tudo está sob a égide, sobre o controle do Espírito de Deus. Ele sabe de tudo, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, do pastor André é mais fácil ainda de saber. Ele sabe os seus pensamentos. Juliano gostou da história, não foi, Juliano? Já olhou para Felipe ali, gostou da piada com o pastor André, depois ele vai me disciplinar, tá certo? Depois, não é, pastor? Vai puxar as minhas orelhas. Gostou dessa? Ele sabe tudo. Ele sabe todas as línguas, todos os idiomas, todas as fórmulas matemáticas, físicas. Ele conhece todos os conceitos, ele conhece todas as notas musicais, aquelas que nem os músicos mais eruditos, mais capacitados sabem, ele conhece todas as notas. Ele sabe tudo, nada passa desapercebido dele. Ele sabe suas lutas, seus dissabores, seus defeitos, suas qualidades, ele sabe tudo. Ele está no controle de todas as coisas. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu disse que ia dizer e acabei não dizendo, é que Ele é Deus e nós somos os seus servos. Nós somos o vaso nas mãos dEle. É Ele que é o oleiro, é Ele que trabalha no vaso do jeito que Ele quer. Nós somos o barro nas suas mãos. O oleiro, ele faz o vaso da forma que ele quer. Uma terceira coisa que eu gostaria de dizer para vocês como consideração inicial é que esse Deus, que é o nosso Deus, Ele não é apenas um distribuidor de dádivas e de bênçãos para o seu povo, não. Ele é um Deus que requer de nós sacrifícios de louvor. Ele é um Deus que requer de nós obediência às suas orientações e à sua palavra. Ele é um Deus que se agrada e deseja ardentemente que saia do nosso coração a nossa adoração, o nosso serviço a Ele. Esse serviço deve ser com alegria no coração, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu o conheço, e quanto mais eu o conheço, mais eu me encanto por Ele, e com Ele tenho comunhão. São considerações iniciais para a gente pensar. E o texto que nós lemos em Crônicas mostra que as dádivas de Deus, o perdão de Deus, a cura de Deus, ela não é conquistada de qualquer jeito. O seu povo precisa, e aqui corrobora aquilo que eu acabei de dizer, precisa de ações. Esse povo precisa se humilhar. A gente vive hoje uma era onde as pessoas querem ser donas de si próprias.
Elas não se submetem a autoridades, elas não se submetem a ninguém. Elas vivem a filosofia do que importa é que eu seja feliz. Não me importa muito as pessoas que estão ao meu redor, não me importa muito a minha esposa. Se ela não estiver me satisfazendo muito, eu vou atrás de outra, porque o que me importa é ser feliz. Não importa o jeito que eu vivo sobre a face da terra. Não, eu vou vivendo a misericórdia do Senhor. São as causas de não sermos consumidos. Eu vivo de qualquer forma, eu abuso da misericórdia de Deus, porque Ele é amor. Mas aqui eu vejo, se o povo que se chama pelo meu nome, se você é alguém que se chama pelo nome do Senhor, você não pode viver de qualquer jeito. E aqui eu abro um parênteses para que você entenda que talvez o que eu vá falar aqui hoje não massageie o seu ego. Talvez não vá você fazer com que você saia daqui, oh, maravilha, que maravilha, morrendo de rir. Não, talvez não. E deixe-me ser sincero com você. Eu não quero fazer isso. Eu não quero massagear o seu ego. Eu quero que eu e você, nós aqui, nos convertamos ao Senhor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Esse povo ora, se humilha, se converte, se rebaixa, se converte dos seus maus caminhos. Assim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso tem a ver com a nossa casa? Isso tem a ver com a nossa família? Isso tem a ver com o nosso dia a dia? Sim. Isso é tudo. Isso é o nosso viver. O nosso relacionamento com Deus se resume nisto. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele está sob o controle de todas as coisas. Nós somos seus servos e devemos nos submeter a Ele. O fruto do Espírito Santo, que nós lemos lá em Gálatas, oh, que maravilha, que bênção. É amor, é paz, está vendo aí? A gente tem Jesus no coração e a gente vai ter tudo isso. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pare para pensar em você. Pare e faça uma autoanálise. Você pode dizer, você e Deus, está você e o Senhor agora. Estou eu aqui e meu Deus. Eu tenho, esse fruto do Espírito tem sido evidenciado na minha vida. Eu tenho, através da minha vida, exalado amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, firmeza de ânimo, benignidade. Eu sou aquela pessoa que as pessoas gostam de estar comigo, porque eu faço bem, a minha presença é nutritiva, é agradável, é abençoadora. Eu sou essa pessoa. Os meus atos, eles são atos de bondades ou são atos de maldade? Eu tenho a fidelidade, eu tenho a mansidão, eu tenho o domínio próprio? Façamos essa autoanálise. Isso aqui é a nossa vida. Isso aqui são os nossos relacionamentos. Isso aqui é a gente no trabalho, é a gente em casa, é a gente aqui na igreja. Eu estou vivenciando isso. Agora no mês de abril, por ocasião ali da Páscoa, eu ouvi uma pregação de pastor André aqui na igreja, e eu não me recordo bem quais foram as palavras que pastor André disse, mas uma frase que ele disse me motivou a fazer esse estudo que eu fiz. Ele falava sobre sofrimento. E ele dizia, com outras palavras, que nós muitas vezes não enxergávamos
que através do sofrimento, Deus estava fazendo maravilhas na nossa vida, estava trabalhando no nosso caráter, estava trabalhando na nossa vida. E eu pensei, meu Deus, como é que a gente deve lidar com o sofrimento? Sobretudo numa época como essa. Como eu viver em dias tão cheios de dificuldades, tantos semelhantes, tantos colegas, tantos amigos, passando as mais diversas dificuldades. Talvez eu e você digamos, não, lá em casa, graças a Deus, não aconteceu nada demais, está tudo sob controle, mas na casa do teu vizinho, do teu amigo, do teu parente, do teu irmão, como pode a nossa alegria ser 100% se eu sei que o meu amigo, meu semelhante, meu vizinho, está passando as mais diversas dificuldades? Como é que eu posso fechar os olhos para isso? E dizer, não, bater no peito, lá em casa está tudo maravilhoso. Não, não é assim. É lógico que se instaura aí um certo paradoxo. Que paradoxo é esse? Em primeiro lugar, o de sermos gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós e nos preocuparmos, sofrermos, chorarmos com aqueles que choram também. Claro que na medida do possível de cada um de nós, porque nós não podemos carregar as cargas de todos, mas a palavra de Deus nos ensina que aquilo que vem às nossas mãos e que nós temos condições de fazer, nós devemos fazer. Então, motivado, o pastor, eu não sei nem se eu falei para ele isso, mas motivado por essa frase, eu comecei a pensar como a gente pode lidar com o sofrimento. E aí eu pensei, quem seria o nosso grande referencial? E eu pensei em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Filho bendito, unigênito de Deus. Deus bendito eternamente, santo, aquele cuja autoridade se estende de geração em geração, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Jesus, quando Ele veio aqui na terra, o que foi que aconteceu com Ele? Sofrimento, muito e muito sofrimento, até a morte de cruz. Mas aquele sofrimento tinha um propósito: redimir, comprar, pagar pelo preço que nós não poderíamos pagar. Jesus, o nosso maior referencial. Tendo feito, meus irmãos, essas considerações iniciais, o que eu vou trabalhar aqui com vocês é a introdução desse estudo que eu fiz. A introdução. Então eu acredito que eu não vou ser extenso, não quero jamais ser pesado nem cansativo para os irmãos, mas eu quero que, de alguma forma, esse é o meu desejo e espero piamente que seja o desejo do Senhor, que Ele possa transformar seu coração. Você sabia que Deus pode transformar seu coração hoje, nessa noite aqui? Ah, quem é você? Ah, você já está aqui há quantos anos? Deus pode fortalecer o seu coração. Deus pode quebrar coisas que estão aqui empedernidas, que estão aqui endurecidas. Deus pode transformar. Oh, meu Deus, quão bom seria se nós voltássemos para casa hoje dizendo: oh, Senhor, que coisa maravilhosa, como Tu falaste comigo. Oh, Senhor, não quero ser o mesmo mais. Meus irmãos, nós estamos carentes de referencial, Evandro. Poucos referenciais. Nosso maior referencial é Jesus Cristo, o dono desta igreja. Não é isso, pastor André? Usando suas palavras também. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades dos cristãos é lidar com o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de estar passando por sofrimento. Para muitos desse evangelicalismo que nós temos aqui no Brasil, preste bem atenção. O evangelho, ele se constitui de dádivas,
de bênçãos, de poder, de unção, de prosperidade, de cura e de vida abundante. De certa forma, meus irmãos, nós não podemos negar que tudo isso pode acontecer na vida daqueles que amam e temem ao Senhor. Mas, às vezes, os atos de Deus, eles se nos apresentam em forma de lutas e de dissabores que chegam a gerar, em alguns momentos, até dúvidas acerca do amor do Senhor. Durante o percurso da nossa vida, sobretudo nos momentos onde tudo parece estar maravilhoso, nos momentos de bonança, o que é que acontece com a gente? Vamos aqui a uma situação que eu acredito que é uma situação que pode acontecer normalmente na nossa vida. Nós estamos com a nossa geladeira cheia, nós estamos com um dinheirinho no banco guardado, todas as nossas dívidas estão pagas, os nossos filhos, os nossos cônjuges gozam de plena saúde, tudo aparentemente está maravilhoso. E o que é que acontece muitas vezes conosco? Nós nos esquecemos da comunhão. Nós nos esquecemos da adoração e da devoção ao nosso Pai. E aí, pai que é pai, ele não vê o filho andando por caminhos tortuosos e fica batendo palma e achando bonito, não. Pai que é pai é aquele que persevera. É aquele que diz não. Ô pai, o senhor é chato, eu odeio o senhor. O senhor é o pior pai do mundo. Mas pai que é pai, ele está ali. Ele diz, não, ali tem uma cobra, ali você vai ser picado, por ali você não vai. Ali tem um buraco, você vai cair, ali você não. Mas todo mundo vai, pai. Mas você não vai. E às vezes a nossa vida vai sendo levada assim. Está tudo bem, para quê? Para que cultuar, para que servir, para que adorar? Está tudo maravilhoso. E aí as tribulações chegam. Elas batem a nossa porta. As dificuldades batem a nossa porta. E aí nós não queremos aceitar as tribulações. E nem queremos também aceitar a ideia de que elas fazem parte da nossa maturação. O que é um homem maduro para você? O que é uma mulher madura para você? É uma pessoa experimentada. É uma pessoa que já passou por muita coisa. Eu já fiz essa oração e de vez em quando eu faço. Eu digo, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te glorificar. Me ensina a ter um coração completamente que te ama e que te venera acima de tudo e de todos. Se possível, Senhor, não me faz sofrer tanto não. Eu digo a Deus assim. Gera esse negócio no meu coração, sem eu precisar sofrer tanto, Pai. Eu digo isso a Deus. Ninguém quer sofrer, passar dificuldade. Ninguém quer. Mas a tribulação vem. E a gente não aceita. A gente não quer entender que elas fazem parte da nossa maturação. Quando alguém fala, quando a gente lê na Bíblia, e vós sereis perseguidos por causa do Evangelho. Evandro, você queria que acontecesse com você ou com seus filhos o que aconteceu com os apóstolos? Um, cortar a cabeça. O outro, crucificado de cabeça para baixo. Outro, apedrejado. E N formas brutais, terríveis. Pessoas que amavam, propagavam o Evangelho, perderam suas vidas assim. Você está afim desse negócio aí para você?
Você está disposto a dizer assim, eu morro pelo Evangelho? O que é o Evangelho para você e para mim? Opa! O que é o Evangelho para você e para mim? É uma religião? É um clube de recreação gospel? O que é o Evangelho? Quando se fala perseguição por causa do Evangelho, a gente tem pavor. Às vezes, quando nós perdemos entes queridos e as enfermidades nos assolam, muitas vezes nós queremos até nos revoltar contra Deus. Só que nós nos esquecemos e nós não aceitamos, muitas vezes, a ideia de que muito do que a gente vive, depois a gente vai explicar melhor um pouco isso, mas muito do que a gente vive é fruto, é consequência da nossa negligência em relação a uma vida de santidade e de amor ao nosso Pai Celestial. Pai que é pai, puxa a orelha do filho. Pai que é pai, repreende, disciplina e castiga. Deus faz isso conosco. Se Ele não fizesse, nós não éramos filhos, éramos bastardos. Você está pensando que você vive de qualquer forma, eu vivo de qualquer forma e Deus não está vendo, olhando para a gente? A gente pode brincar com tudo, mas a gente não pode brincar com o Pai Celestial. Ele é Deus, Ele é verdadeiro. Ele é Senhor. Outro ponto importante aqui a ser considerado é que viver de forma piedosa, viver da forma mais santa, sacra, mais linda, mais correta, mais justa possível. Imagina aí a pessoa mais santa que você conhece, que você já leu nas Escrituras. Pensa aí em Jó. O próprio Deus testifica dele que ele era um homem santo, reto, íntegro, mas passou pelo que passou. Perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu suas riquezas. Pense agora em Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. A Bíblia diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha esse casal. Olha, você, Zacarias, ó. Você é Zacarias, Evandro, e você é Isabel. Olha que casal bonito, Zacarias e Isabel. Imagine aí, você e sua esposa, essa é a sua situação. Você é o homem mais santo do mundo, mas Isabel não tinha filho. Ela desejava tanto um filho, estou conjecturando. Ela ardentemente desejava um filho, e esse filho não vinha. Quantas e quantas lágrimas aquela mulher derramou, esperando uma bênção que parecia não chegar. Aí a mulher velhinha, Zacarias orando. Aí Deus escuta a oração de Zacarias e manda uma pessoa dar um recado a Zacarias. Sabe quem foi essa pessoa que foi dar um recado a ele? Foi nada mais, nada menos do que um anjo. Alguém sabe o nome dele? Gabriel, cujo significado é enviado de Deus, mandado por Deus. Gabriel vai lá, presbítero Ademir, e diz para eles que eles iam ter um filho. Diz também que muitos iriam se regozijar, ou seja, se alegrar com o nascimento, porque aquele jovem seria grande diante do Senhor, seria desde o ventre cheio do Espírito Santo e seria usado para converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Olha que presente. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. Ele vive. Foi assim na vida desse maduro casal. Muitos anos desejando essa ardente bênção. E aprove a Deus abrir a madre de Israel.
Ah, a partir daí foi tudo às mil maravilhas. Não. Zacarias, quando ouviu o anúncio de Gabriel, ele já era muito velho, ele duvidou no seu coração, e ele disse: você vai ficar sem falar, você vai ficar mudo, vai ficar aí uns 9 mesezinhos sem abrir a boca. No dia que o menino nascer, você volta a falar. Esse menino nasce, coisa mais linda do mundo. O nome dele, olha ele ali, ó. Dá um tchau assim, olha ele ali, ó. João Batista. Olha ele ali, nosso diácono. Mas nem aquele não, é só o nome que é homônimo. Menino maravilhoso. Ele cresce, diácono Juliano, coisa mais fofa do mundo, um servo de Deus anunciado. Esquisito, né? Usava umas roupas esquisitas, comia uns negócios esquisitos. Às vezes a gente acha que Deus só age através daquelas pessoas que a gente, né? Eita, ó Deda como está linda com essa roupinha. Coisa mais linda do mundo, Deus vai usar a Deda. Não, às vezes Deus usa um rapaz todo esquisito. Comia o quê? Gafanhoto? Ixi, comia gafanhoto. Mas foi esse que denunciou o pecado, que não teve medo de ninguém e que preparou o caminho para Jesus chegar. Primo dele, primo. Esse homem com 30 e poucos anos de idade tem a sua cabeça decepada. Aquele filho tão amado, tão esperado, tem a sua vida ceifada. Como é que a gente lida com uma dor dessa? Filho, mas meu Deus, não foste tu que me deste? Como é que eu passo por uma luta dessa, Senhor? Como é que a gente lida com uma dor dessa envergadura? Como é que a gente atravessa um mar tão revolto? Estou caminhando já quase para o final, irmãos. Não quero ser pesado, não quero ser cansativo para os irmãos. É senso comum a gente dizer que as lutas e as provações, elas fortalecem os músculos do nosso eu interior. Eles tonificam a nossa alma. Nos deixam mais fortes, mais experimentados. No entanto, nas horas de tribulação, nas horas de aflição, sentimentos de fraqueza, Evandro, sentimentos de impotência e falta de fé podem querer assumir o controle do nosso coração. E aí a gente chega até a achar que as nossas orações não são ouvidas. Eu passei muito por isso. Eu passei por muitos sofrimentos já na minha vida. Tem um ditado que todo bom paraibano conhece: cada um sabe onde aperta o calo. E eu achava que a minha oração, pastor, não era ouvida. Eu sabia que minha oração era ouvida, mas o meu coração dizia que não. A minha tão frágil fé dizia que não. Minha oração não vale de nada. E às vezes acontece isso com a gente pensa que é até impossível vencer determinadas situações. É bem certo, meus irmãos, que Deus, Ele é santo. Diga comigo, Deus é santo. Vamos melhorar, fiel. Diga com fé, maravilhoso, todo-poderoso e soberano. E que basta uma palavra sua para tudo mudar. Mas nem sempre isso acontece, pastor André. Por quê? Basta só uma palavra, Senhor. Só basta Deus dizer assim, Demétrio: haja luz, e haverá luz. Quero, ele disse ao leproso, ser limpo. E aquele homem imediatamente foi curado da sua lepra, Miriam. Só basta uma palavra do Senhor. Ele é o mesmo, ele não mudou. Mas faz-se necessário a gente lembrar que nós... Você sabia que todo cristão
ele tem doutorado numa área. É mesmo, é. Demétrio tem doutorado em ciência da computação. Mas todo cristão tem um doutorado, Demétrio. É em pedir. Meu Deus, que povo pidão somos nós. Vocês estão rindo? Quem aqui já pediu alguma coisa hoje ao Senhor? Levanta a mão. Todo mundo. A gente pede, viu? Vamos fazer uma cartilha de como pedir as coisas a Papai do Céu. A gente tem doutorado. A gente roga ao nosso Papai que está no céu as suas bênçãos, os seus presentes, a sua paz, a sua alegria, o suprimento das nossas necessidades. Tudo é lícito, tudo isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus. Nós não temos outro a quem pedir. Ele é tudo para nós, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas em muitos momentos a gente se esquece e não quer dedicar a Ele compromisso, obediência e fidelidade. Mas, Senhor, meu filho, mas, Senhor, minha esposa, só que eu não coloco em prática o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito não se evidencia na minha vida. Como vai se evidenciar se você entristece o Espírito Santo que está dentro de você? Quando eu digo você, eu digo primeiramente eu. Como é que eu vou exalar, como é que o fruto do Espírito Santo vai se materializar na minha vida, se eu o entristeço com a minha vida, com as minhas atitudes, com a minha língua, com a minha palavra? Eu sou desonesto, minha balança não é justa, eu falo mal dos outros, eu sou irascível, eu sou iracundo. Como é que o Espírito Santo vai fluir dentro de mim? Eu não oro, eu não busco, eu não conheço a Bíblia, eu bato palma e digo amém para tudo que eu escuto. Oh, meus irmãos. Portanto, meus amados, nós temos que entender que o Senhor, Ele é um Pai justo, Ele é maravilhoso, e Ele corrige e disciplina o filho a quem ama. E tudo que Ele faz ou permite nas nossas vidas, coopera para o nosso bem. Olha onde chega. Mas, Pai, como é que você vem me dizer um negócio desse, meu irmão? Você não sabe o que é que eu estou passando. Eu não tenho outra palavra para te dizer. Se tu amas ao Senhor, se tu entregaste a tua vida a Ele, se tua família está nas mãos do Senhor, se tu estás ligado na videira que é Cristo, todas as coisas cooperam para o teu bem. Não esqueça não, Ele é o oleiro e nós os vasos. Ele é o Senhor e nós servos. Ele é o Pai e nós somos os filhos. E o que é que um filho de um bom pai faz? Obedece. Rende-lhe respeito e obediência. Sendo assim, meus irmãos, pare para pensar e vejamos nós que Jesus, olha agora, veja quem você é, quem eu sou e quem Jesus é. E aqui nós caminhamos para o final da nossa reflexão. Veja quem você é. Vamos parar um pouco para pensar. Nós estamos dentro da Via Láctea. Fora essa galáxia, existem outras no universo. Incontáveis. Nós estamos dentro de uma delas, a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, existe um sem números de estrelas que Jesus sabe cada uma pelo nome. E lá no meio tem o sol, tem a lua, e tem tanta coisa maravilhosa. Tem um negocinho, um pontinho azul. Parece um grão de mostarda em meio ao universo. Chamado planeta Terra. É um pontinho azul no meio do indescritível, incalculável universo.
Diz a palavra do Senhor que estes céus foram criados pelo Deus que você serve, que eu sirvo, a palmos, ó. Está lá o planeta Terra. E aí você vai reduzindo, continentes, países, estados, cidade, bairro, rua, e aí está você. Esse é você, filho de Deus. Um dia foi chamado pelo seu próprio nome, João Batista. E você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. E você, que me escuta, aqui ou aí, me vendo pelo YouTube, você já foi transportado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor? Ele pode fazer isso na sua vida. Você vive nas trevas, na lama, no lamaçal, Ele pode transformar a sua vida. Não me pergunte como, porque eu não sei, porque é uma obra sobrenatural. Ele pode transformar, seja o que for. Você vai passar por um processo difícil, longo, maravilhoso, mas se você estiver com Cristo, você já é mais do que vencedor. Veja Jesus, precioso Filho unigênito de Deus. Ele não foi poupado do sofrimento. Sofrimento este mais terrível que alguém já poderia imaginar. Não foi a cruz, foi carregar todos os pecados da humanidade sobre si. Não foi simplesmente a dor física, mas foi o peso tremendo do pecado que ele carregou sobre si. Ele sofreu abundantemente para cumprir um propósito determinado por Deus. Pagou um alto preço em nosso lugar, restituindo-nos a possibilidade de termos livre acesso a Deus. Nós não estávamos mais tendo acesso a Deus. Tinha que ter um sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar chamado Santo dos Santos, oferecia um sacrifício para encobrir os nossos pecados. A partir do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. O véu que nos separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha cada dia mais. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele sofreu abundantemente. E assim, com o seu próprio sangue, meus irmãos, derramado ali na cruz do Calvário, Ele conquistou e concedeu a salvação eterna a todo aquele que crê. A todo aquele que crê. Finalmente, devemos nos submeter a Deus. Submeter a Deus. Você entendeu o que eu disse? Submeter. Senhor, faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade. Oh, meu Deus, faça-se em mim a tua vontade. Quando a gente canta aquela música, quebra a minha vida. Oh, meus irmãos, Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Quebre, Senhor, quebre. Só não quero que seja feita na minha vida a vontade de Satanás. A minha vontade de um homem pecador, um homem terrível, o pior dos miseráveis. Mas a tua, Senhor, faz a tua vontade. Se submeter e entender que Ele tem um plano perfeitamente arquitetado para as nossas vidas. E o sofrimento, ou seja, o moldar das santas mãos do oleiro, faz parte desse trabalhar de Deus nas nossas vidas. Vale lembrar, escute essa, não esqueça disso não, que existe uma
imarcessível, palavra bonita, não é? Significa que não murcha, não murcha, não acaba. Uma imarcessível esperança para mim e para você. Essa esperança tem 2 nomezinhos. Chama-se vida eterna, o porvir celestial, a dádiva, o presente de um corpo incorruptível, um corpo perfeito, sem dor, sem marca, sem defeito. Existe uma promessa do desfrutar da paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento e a profunda alegria de um dia viver para sempre num céu de glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus preparou para todo aquele que a Cristo se entrega, confessando-o como Senhor e Salvador, se traduz como algo que ninguém jamais viu, ouviu ou tenha conseguido imaginar. Oh, que graça tão inefavelmente maravilhosa! Cristo Jesus, a Ele seja a glória, Senhor onipotente, aquele que pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. El Shaddai, Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa amada igreja. Eu devolvo a palavra ao